Quando pensamos no Líbano, logo visualizamos suas montanhas imponentes, suas lendárias florestas de cedros e suas cidades costeiras, que outrora foram polos comerciais da antiguidade. No entanto, poucas pessoas sabem que essa mesma região foi palco de alguns dos eventos mais dramáticos e das figuras mais sombrias da Bíblia. Um exemplo é a cidade de Sidom, lar de uma das personagens mais perversas mencionadas nas Escrituras. A maldade dessa figura foi tão devastadora que seu nome se tornou sinônimo de corrupção, idolatria e traição. Além dela, um rei de outra cidade-estado libanesa também foi alvo de uma profecia severa após se proclamar Deus. Alguns estudiosos acreditam que essa profecia o compara diretamente a Satanás. O Líbano, apesar de sua pequena extensão territorial, desempenhou um papel surpreendentemente significativo na narrativa bíblica, desde os tempos do Antigo Testamento até as profecias do fim dos tempos. A relação entre Israel e o Líbano nem sempre foi pacífica. Embora houvesse momentos de cooperação e prosperidade, essa terra também foi fonte de grande tentação e idolatria para os israelitas. Neste vídeo, você vai conhecer a profunda e muitas vezes conturbada conexão entre o Líbano e Israel, desde os primeiros dias da Bíblia até as profecias escatológicas que envolvem esse território. A primeira coisa que precisamos entender é a geografia do Líbano nos tempos bíblicos. A palavra Líbano vem de uma raiz semítica que significa branco, possivelmente referindo-se às montanhas cobertas de neve ou aos brilhantes penhascos de calcário da região. O Líbano é dominado por duas grandes cadeias de montanhas, o Monte Líbano, a oeste, e o Monte Antilíbano, a leste, separados pelo fértil Vale do Beca. Esse vale foi uma rota crucial para o comércio entre o norte e o sul do antigo Oriente Médio. Mas não são apenas as montanhas que fazem o Líbano se destacar. Suas florestas, em especial os icônicos cedros, eram um recurso natural valiosíssimo na antiguidade. Os cedros do Líbano tornaram-se símbolos de poder e majestade e desempenharam um papel fundamental nas relações entre Israel e a Fenícia. As cidades costeiras, como Tiro e Sidom, foram centros comerciais poderosos, dominando o comércio marítimo no Mediterrâneo. Essas cidades, assim como os fenícios que as habitavam, aparecem diversas vezes nas Escrituras. Você sabia que a Bíblia traça a origem desses povos até Cão, filho de Noé? Em Gênesis 10, Sidom é mencionado como o primogênito de Canaã, o filho de Cão que foi amaldiçoado por Noé. Embora os fenícios não fossem grandes potências militares, sua força estava na navegação e no comércio, especialmente de madeira, como os famosos cedros do Líbano. Eles controlavam as rotas de comércio no Mediterrâneo, e essa posição lhes garantiu grande respeito e influência em toda a região. As relações entre Israel e os fenícios começaram indiretamente, desde os tempos dos patriarcas, quando Abraão habitou em Canaã, próximo das terras que mais tarde se tornariam o Líbano. Mais tarde, no período dos juízes, os israelitas começaram a se aproximar perigosamente da idolatria dos povos vizinhos, incluindo os cananeus e fenícios, com sua adoração a Baal e a Zerá. No entanto, foi durante o reinado de Salomão que as interações entre Israel e o Líbano atingiram seu auge. O Líbano, com suas florestas de cedros e próspero comércio marítimo, se tornou um parceiro estratégico para Israel. A relação mais notável ocorreu entre o rei Salomão e Hirão, rei de Tiro. Essa aliança, descrita em 1 Reis 5, foi extremamente benéfica para ambos os lados. Hirão forneceu a Salomão madeira de cedro, além de trabalhadores habilidosos, e, em troca, Salomão enviou grandes quantidades de trigo e azeite. Essa cooperação pacífica resultou na construção do magnífico Templo de Jerusalém. Os cedros do Líbano eram de uma qualidade excepcional
e foram usados na construção do Templo e do Palácio de Salomão, incluindo a famosa Casa do Bosque do Líbano, uma estrutura impressionante repleta de cedros. Essas árvores, que podiam atingir até 30 metros de altura, eram um símbolo de força e durabilidade, e sua presença no templo conferia uma aura de grandeza. Contudo, nem todas as interações entre Israel e o Líbano foram positivas. Um dos períodos mais sombrios ocorreu durante o reinado do rei Acabe e sua esposa, Jezabel, filha de Etbaal, rei de Sidom. Jezabel trouxe consigo o culto a Baal e a Zerá, e sob sua influência, Acabe construiu altares pagãos em Israel. A adoração a Baal, promovida por Jezabel, foi uma das práticas mais destrutivas que Israel já enfrentou, levando à imoralidade e à perseguição dos profetas de Deus. A corrupção espiritual foi tão profunda que o profeta Elias foi enviado por Deus para confrontar esse mal diretamente. Com isso, vemos como o Líbano, embora uma terra de grande beleza e recursos, também representou um desafio espiritual para Israel. A sua influência, tanto positiva quanto negativa, deixou uma marca indelével na história bíblica. Agora me diga, qual parte da história bíblica mais impacta sua fé? Comente abaixo e compartilhe suas reflexões.